Você gira a chave na fechadura. O barulho do metal ecoando parece mais alto do que deveria. Você empurra a porta. E então vem aquele momento. Aquele silêncio que não é só ausência de som. É presença de algo que você não sabe nomear ainda. Você entra. Fecha a porta atrás de si. E a casa responde com nada. Absolutamente nada. Esse é o tipo de silêncio que ninguém te prepara para enfrentar. É o tipo de vazio que não aparece nas conversas sobre divórcio. Ninguém fala sobre o som da sua própria respiração ecoando na sala. Ninguém menciona o peso de tirar os sapatos e perceber que não há ninguém ali para escutar seus passos. E o mais assustador não é o vazio em si. É o medo de que, um dia, você pare de sentir falta dele. Se esse silêncio que eu vou descrever aqui faz algum sentido para você, se você já sentiu o eco da sua própria vida reverberando em cômodos vazios, talvez esse seja o lugar onde você deveria estar. Inscreva-se no canal. Aqui a gente não finge que está tudo bem. A gente fala sobre o que ninguém tem coragem de admitir em voz alta. Porque hoje eu quero falar sobre algo que você já conhece, mas nunca conseguiu colocar em palavras. O silêncio que muda quem você é. O vazio que começa como visitante e termina como morador permanente da sua alma. Ninguém te avisa quando isso acontece. Ninguém te diz que você vai começar a evitar certos cômodos da casa. Que vai deixar a televisão ligada só para preencher o espaço sonoro. Que vai passar mais tempo no celular porque qualquer ruído digital é melhor que o som do nada. E ninguém te conta a verdade mais dura de todas. Que chega um ponto em que você não sabe mais sequer que esse silêncio termine. Ou se já está aprendendo a gostar dele. Você fecha a porta. E o som dela batendo é o último evento sonoro do dia. Depois disso, só existe você. E os pensamentos que você passou o dia inteiro tentando evitar. É sobre isso que vamos falar hoje. Sobre o momento exato em que o vazio deixa de ser apenas uma circunstância e se transforma em identidade. Sobre quando a solidão para de ser algo que você sente e passa a ser algo que você é. E talvez, só talvez, sobre como esse silêncio está te dizendo coisas que você não quer ouvir. A primeira coisa que você percebe quando entra em casa é o som das suas chaves. Elas tilintam na sua mão enquanto você tranca a porta. É um som pequeno, insignificante. Mas ele ecoa. E você percebe que ele nunca ecoou antes. Quando havia duas pessoas naquela casa, o som da chave se perdia entre outros sons. A televisão ligada. Uma voz vindo da cozinha. Passos no andar de cima. Agora, o tilintar das chaves é um evento. É o som que marca sua chegada num lugar onde ninguém mais está esperando. Você anda até a sala. Seus passos fazem barulho no chão. Você nunca reparou nisso antes. Mas agora cada passo ressoa como se a casa inteira estivesse amplificando sua presença. Como se estivesse dizendo: você está sozinho aqui. Você está sozinho aqui. Você está sozinho aqui. O sofá está no mesmo lugar. A almofada ainda está torta do jeito que você deixou de manhã. A xícara de café continua na mesinha lateral. Tudo está exatamente onde deveria estar. E ainda assim, tudo parece errado. Porque o problema não é a desordem. É a ordem. É o fato de que nada foi mexido. Ninguém sentou naquele sofá durante o dia. Ninguém moveu a almofada. Ninguém usou aquela xícara. A casa ficou congelada no tempo, esperando você voltar. E quando você volta, ela continua congelada. Você liga a televisão. Não porque quer assistir algo, mas porque precisa ouvir vozes humanas. Precisa da ilusão de que há vida acontecendo ao seu redor. Os apresentadores riem. As pessoas na tela conversam. E você fica ali, observando aquele teatro de normalidade enquanto sua própria vida está em silêncio absoluto. Você vai até a cozinha. Abre a geladeira. Olha para dentro sem fome. Fecha. O som da porta da geladeira fechando é alto demais. Tudo é alto demais agora. Cada pequeno ruído que você produz se torna um lembrete sonoro de que você é a única fonte de som naquele espaço. Você pega um copo. Enche de água. Bebe devagar. E percebe que até o som da água descendo pela sua garganta parece ecoar na cozinha vazia. Você pousa o copo na pia. O barulho do vidro tocando a louça faz você estremecer. É impressionante como o silêncio amplifica tudo. Como ele te faz consciente de cada movimento, cada gesto, cada som que você produz. É como se a casa estivesse prestando atenção em você. Observando. Julgando. Você volta para a sala. Senta no sofá. Pega o celular. Rola a tela para baixo.
fotos de pessoas jantando com suas famílias, casais sorrindo, grupos de amigos em bares, todos fazendo questão de provar que não estão sozinhos, que suas vidas são cheias de barulho, de movimento, de presença. E você está ali, no silêncio, rolando pela vida dos outros porque a sua própria vida não tem conteúdo suficiente para preencher os próximos 15 minutos. Você olha pro relógio. 8 da noite. Ainda é cedo. Mas parece tarde. Porque quando você está sozinho, o tempo não funciona do mesmo jeito. As horas se arrastam. Os minutos pesam. E você fica ali, contando quanto tempo falta até poder ir dormir sem parecer patético. Você pensa em ligar para alguém. Mas para dizer o quê? Que você está em casa. Que está tudo bem. Que você só queria ouvir uma voz que não fosse a da televisão. Ninguém quer receber esse tipo de ligação. Ninguém quer ser o entretenimento da solidão alheia. Então você não liga. Você fica ali, sozinho, ouvindo o som da casa, o zumbido da geladeira, o tic-tac do relógio na parede, o som abafado dos carros passando lá fora. Sons que sempre estiveram ali, mas que agora são tudo o que você tem. E o pior não é o silêncio em si. O pior é quando você percebe que está se acostumando, que está começando a achar normal, que está aprendendo a viver assim. Você levanta do sofá, vai até o quarto, abre o armário. Metade dele está vazia agora. As roupas que não são suas não estão mais ali. Você olha para aquele espaço vazio, e ele te olha de volta. Você tira a roupa do corpo, coloca algo confortável, e evita olhar pro outro lado da cama. Aquele lado que ninguém mais usa. Aquele lado que você às vezes encosta travesseiros só para não ter que ver vazio. Você se deita, pega o celular de novo, coloca algum vídeo para tocar, qualquer coisa, só para ter som no quarto. Porque o silêncio da noite é pior que o silêncio do dia. É mais profundo, mais pesado, mais sincero. E você fica ali, deitado, fingindo que está assistindo algo. Mas na verdade você só está adiando. Adiando o momento de desligar a luz, de fechar os olhos, de ficar sozinho com você mesmo no escuro. Porque esse é o momento mais difícil. Quando não há mais distrações. Quando o mundo externo desaparece. E tudo o que resta é você. E o silêncio interno que você passou o dia inteiro tentando abafar. Eu não vou te dizer que vai ficar tudo bem. Porque eu não sei se vai. E você também não. A verdade é que ninguém sabe o que acontece com uma pessoa que passa tempo demais sozinha. Ninguém sabe se essa transformação que está acontecendo dentro de você é permanente ou se é apenas uma fase. Talvez você volte a ser quem era. Talvez você aprenda a confiar de novo. Talvez você abra os muros que construiu e deixe alguém entrar. Ou talvez não. Talvez você tenha mudado demais. Talvez o vazio tenha cavado fundo demais. Talvez você tenha se acostumado demais com o silêncio. E tudo bem. Porque não existe resposta certa. Não existe um jeito certo de lidar com o fato de que a vida que você planejou desmoronou. De que a pessoa que você amava não está mais ali. De que você agora precisa reconstruir tudo do zero. Sozinho. Algumas pessoas reconstroem rapidamente. Outras demoram anos. E tem aquelas que nunca reconstroem. Que apenas aprendem a viver nos escombros. Que fazem do vazio sua nova casa. Eu não sei qual é o seu caso. E nem você sabe ainda. O que eu sei é que o silêncio te mudou. Que a solidão esculpiu algo novo dentro de você. Que você não é mais a mesma pessoa que era quando tinha alguém ao lado. E talvez você nunca volte a ser. E talvez isso não seja necessariamente ruim. Porque tem algo nesse vazio que ninguém te conta. Algo que você só descobre quando está sozinho por tempo suficiente. O vazio não é apenas ausência. Ele é também presença. Presença de você mesmo. Da sua própria companhia. Dos seus próprios pensamentos. E você percebe coisas. Coisas que não percebia quando havia barulho ao seu redor. Você percebe que muita coisa que você achava que era amor era apenas medo de ficar sozinho. Que muita coisa que você achava que precisava era apenas hábito. Que muita coisa que você achava que te completava era apenas distração. O vazio te obriga a olhar para dentro. E lá dentro não é bonito. Não é confortável. Não é o que você esperava encontrar. Mas é real. E talvez seja a primeira coisa real que você vê em muito tempo. Você está mudando. E não adianta resistir.
Não adianta tentar voltar a ser quem você era. Porque aquela pessoa morreu junto com aquele relacionamento. Aquela pessoa precisava de alguém para se sentir completa. E você não precisa mais. Ou pelo menos aprendeu a fingir que não precisa. E eu não sei se isso te faz mais forte ou apenas mais sozinho. Talvez as duas coisas. Talvez não exista diferença. O que existe é você. Na cama. No escuro. Ouvindo o silêncio. E aprendendo a conviver com ele. Aprendendo que ele não vai embora. Que ele faz parte de você agora. Que ele moldou quem você é. E talvez um dia você encontre alguém. Alguém que quebre o silêncio. Que traga barulho de volta para sua vida. Ou talvez não. Talvez você continue assim. Sozinho. No seu espaço. Na sua rotina. Na sua vida que não precisa de ninguém. E está tudo bem. De verdade. Porque no fim, a única pessoa que precisa aprender a conviver com você é você mesmo. E se você conseguir fazer as pazes com esse silêncio, com esse vazio, com essa solidão, então talvez você tenha encontrado algo mais valioso do que qualquer companhia. Talvez você tenha encontrado a si mesmo. Ou talvez você só tenha desistido. E chamado isso de encontro. Porque às vezes a gente precisa acreditar em alguma coisa. Precisa dar algum sentido para o que está acontecendo. Precisa transformar a dor em aprendizado. A derrota em crescimento. A solidão em liberdade. E talvez seja isso mesmo. Ou talvez seja só o jeito que a gente encontra de sobreviver. Você vai continuar chegando em casa. Vai continuar abrindo a porta. Vai continuar ouvindo o silêncio. Vai continuar se perguntando se um dia isso muda. Se um dia você volta a ser quem era. Se um dia o vazio se preenche. Eu não tenho a resposta. Ninguém tem. Tudo o que eu posso te dizer é que você não está sozinho em estar sozinho. Que milhares de pessoas estão passando por isso agora. Chegando em casas vazias. Deitando em camas vazias. Vivendo vidas que não foram planejadas assim. E todas elas estão aprendendo do jeito delas. Mudando do jeito delas. Se transformando do jeito delas. Assim como você. E talvez seja isso. Talvez a vida seja só isso. Aprender a conviver com o vazio até que ele não seja mais vazio. Até que ele seja apenas você. Sozinho. Mas inteiro. Ou não. Eu realmente não sei. E você também não. E talvez essa seja a única verdade que vale a pena aceitar. O silêncio não tem resposta. Ele só ecoa. E você aprende a ouvir. Ou aprende a se tornar surdo. Ou aprende a gostar do som. De qualquer forma, você aprende. Porque não tem escolha. O vazio já mudou quem você é. E não existe caminho de volta. Você desliga a luz. E é nesse momento que o verdadeiro silêncio começa. Não o silêncio da casa. Mas o silêncio dentro de você. Aquele lugar onde as perguntas moram. Onde as dúvidas ecoam. Onde a solidão não é apenas ausência de pessoas, mas ausência de certezas. Você fecha os olhos. E começa a conversa que ninguém escuta. A conversa com você mesmo. Aquela que você evita durante o dia porque é mais fácil fingir que está ocupado. Mais fácil preencher os minutos com tarefas, compromissos, distrações. Mas agora não há para onde correr. Agora você está ali. Na cama. No escuro. E tudo o que você tentou ignorar vem à tona. Você pensa na última vez que alguém tocou você. Não sexualmente. Apenas tocou. Um abraço. Um aperto de mão demorado. Um toque no ombro. E você percebe que não lembra. Os dias se confundem. As semanas passam. E você vive numa espécie de quarentena do afeto. Seu corpo está aprendendo a viver sem contato. E isso te assusta mais do que deveria. Porque você percebe que está se tornando alguém que não precisa de ninguém. E você não sabe se isso é força ou derrota. Tem algo acontecendo dentro de você. Uma transformação silenciosa. Você está mudando. E não é o tipo de mudança que você escolheu. É o tipo de mudança que acontece quando você é exposto por tempo demais à ausência. Quando você passa tempo demais sozinho com seus pensamentos. Quando você aprende a viver sem esperar nada de ninguém. Você está se tornando mais fechado. Mais desconfiado. Mais autossuficiente. E as pessoas ao seu redor acham que isso é amadurecimento. Que você está ficando mais forte. Mais independente. Mas você sabe a verdade. Você está apenas aprendendo a não sentir falta. E isso não é força. É proteção.
É o jeito que seu corpo encontrou de não se machucar mais. Você pensa nas conversas que não tem mais. Não porque não há ninguém para conversar, mas porque você percebeu que ninguém realmente escuta. As pessoas fazem perguntas, mas já estão pensando na próxima frase que vão dizer. Elas perguntam como você está, mas não querem saber de verdade. Elas querem ouvir que está tudo bem, que você está superando, que você está seguindo em frente. Então você diz o que elas querem ouvir. Você sorri. Você faz piadas. Você finge que está tudo sob controle. E quando a conversa termina, você volta para casa. Volta pro silêncio. E percebe que continua sozinho. Só que agora está cansado de fingir. Tem um medo crescendo dentro de você. Um medo que você não admite para ninguém. O medo de que você está começando a gostar disso. Do silêncio. Da solidão. Do não precisar dar satisfação. Do não precisar negociar espaço. Do não precisar se adaptar a mais ninguém. Você está começando a gostar de ser egoísta. De comer o que quer. De assistir o que quer. De dormir quando quer. E isso te assusta. Porque você percebe que está se acostumando. Que está criando uma vida que não precisa de ninguém. E você não sabe se quer ser esse tipo de pessoa. Você lembra de quem você era antes. Quando havia alguém ao seu lado. Você era mais leve. Mais aberto. Mais disposto a ceder. Agora você é duro. Inflexível. Você criou regras. Limites. Muros. E está começando a gostar deles. Você se pergunta se ainda é capaz de dividir a vida com alguém. Se ainda consegue abrir mão do seu espaço. Se ainda tem paciência para ouvir sobre o dia de outra pessoa. Se ainda tem energia para lidar com os problemas de alguém que não seja você. E a resposta te assusta. Porque você não tem certeza. Você não sabe se ainda quer isso. Se ainda acredita nisso. Se ainda acha que vale a pena. Você virou alguém que funciona melhor sozinho. E isso não deveria ser motivo de orgulho. Mas parte de você sente. Parte de você olha para a própria independência e pensa: eu não preciso de ninguém. Eu estou bem assim. Mas você está. Porque tem uma diferença entre não precisar e não querer mais se machucar. Entre ser autossuficiente e ter desistido. Entre estar bem sozinho e ter esquecido como é estar bem acompanhado. E você não sabe mais de que lado dessa linha você está. Você pensa nas pessoas que saíram da sua vida. E percebe que não sente mais falta delas. Não porque superou, mas porque desligou alguma coisa dentro de você. Algum interruptor que controlava a capacidade de sentir falta. E agora, quando alguém sai, você apenas segue. Sem dor. Sem saudade. Sem nada. E você não sabe se isso é cura ou apenas anestesia emocional. Você olha pro teto no escuro. E se pergunta quem você está se tornando. Essa pessoa que não precisa de ninguém. Essa pessoa que se acostumou com o vazio. Essa pessoa que transformou a solidão em estilo de vida. Você não era assim antes. Mas você é agora. E o mais assustador é que você não sabe se quer voltar. Se quer ser vulnerável de novo. Se quer correr o risco de precisar de alguém. Porque precisar é perigoso. Precisar é dar poder. Precisar é abrir espaço para decepção. Então você se protege. Você se fecha. Você constrói muros e chama isso de amadurecimento. Você vira pedra e chama isso de força. Você desiste de esperar e chama isso de realismo. E lá no fundo, numa parte de você que ainda resiste, você sabe que está mentindo. Você sabe que isso não é força. É medo. Medo de voltar a sentir. Medo de voltar a confiar. Medo de voltar a acreditar que alguém pode ficar. Porque todo mundo que ficou, saiu. Toda promessa foi quebrada. Todo plano desmoronou. E você aprendeu a lição. Você aprendeu que pessoas saem. Que sentimentos acabam. Que nada dura para sempre. Então por que tentar de novo? Você vira de lado na cama. Abraça o travesseiro. E finge que está tudo bem. Finge que amanhã vai ser diferente. Finge que você ainda acredita em alguma coisa. Mas você não acredita. Não mais. Você só está cansado demais para admitir.